Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. PVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Esse é um fundo que vinha se sustentando, mas recentemente até ele foi afetado aí pela situação de mercado. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 75,65. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 9,91%. Ele está atualmente a um PVP de 0,73. Isso indica 27% de desconto. É um fundo que negocia com altíssima liquidez, mais de 6 milhões de negociação diária, isso em média. E ele vende uma variação negativa de menos 20% nos últimos 12 meses. Então o que a gente observa? Esse é um fundo de base R$100, que durante um bom tempo ele não foi afetado aí pela problemática de mercado e ficou orbitando muito próximo dos R$100. Momentos em que fundos de lajes estavam com 20, 30, 40, 50% de desconto, esse fundo foi se sustentando. Mas lá em meados de 2021, ele teve a sua queda, chegou a ser negociado ali na base de 80 e poucos reais, recuperou-se, voltando próximo aos R$100, isso já em meados de 2022, mas no final do ano de 2022 o fundo tinha entrado numa nova queda, voltando a patamares de R$90. E aí, passado esse momento, durante o ano de 2023, o fundo tem uma grande ascensão, batendo os R$100, chegando quase a R$110, e aí voltou acima de R$100, isso até o meio do ano atual, mais ou menos a março, abril. De lá para cá, o fundo entrou numa descendente, primeiro batendo os R$90, esboça uma recuperação e bate incríveis R$70. Neste momento aqui, não foi só esse fundo que teve essa queda. O mercado de fundos imobiliários como um todo teve essa queda. Inclusive ele rompeu esses 70, foi negociado a 60 e poucos reais. Mas, para alguns se alegram com isso. Para mim eu digo infelizmente. Então, infelizmente os fundos estão voltando a se recuperar. E aí, na data que a gente grava o vídeo, ele está nesse crescimento recente nos últimos dias. Eu estou gravando esse vídeo no finalzinho de dezembro, pouco depois do Natal, né? E esse vídeo vai ao ar seguramente já em janeiro. Mas nesse período aqui, vinha de uma queda gigantesca e nos últimos 3, 4 dias voltou a crescer um pouco e diminuir um pouco das quedas que o fundo vinha tendo. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo, tais quais o nome, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, mandato renda, é um fundo de lajes, tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e vacância também nós vamos deixar para ver lá dentro. Esse fundo atualmente conta com mais de 163 mil cotistas, 27 milhões de cotas emitidas, ele vale R$ 104,91 e tem um valor de mercado ali de 2 bilhões 850 milhões. E aí, o último dividendo entregue ou anunciado pelo fundo foi de 55 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então, o normal, um bom fundo de tijolo, quando as coisas estão na normalidade, é comum que ele entregue aqui nessa faixa de 0,60. Isso é normal para um fundo de tijolo. Mas a gente vê que o dividend yield do fundo começou a subir. E muito disso aqui, vocês vão ver daqui a pouco, não é porque o dividendo do fundo aumentou, pelo contrário. O dividendo foi cair. Só que a cotação caiu tanto que aí o dividend yield começa a subir. Olha esse aumento no dividend yield nos últimos meses. Muito disso aqui é em razão dessas quedas gigantescas que ocorreram. Note que o dividendo do fundo chegou a ser 56, foi melhorando. 57, 61, 70, aí 65, 55. Pelo que eu estou vendo atualmente, o dividendo, a capacidade do fundo é na casa de 50 centavos. E aí a gente vê as últimas entregas do fundo. 29 de novembro, o fundo pagou no dia 6 de dezembro essa quantia de 55 centavos. Como eu disse, né? O vídeo é gravado com antecedência, então em breve o fundo vai anunciar um novo dividendo e ele vai pagar lá em janeiro. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, isso já vai ter sido anunciado. Então eu acho que o fundo vai manter esses 55 centavos, mas pode ser que caia ainda mais esse dividendo para casa de 50 centavos. Continuando aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo. É um fundo que vinha com uma boa rentabilidade nos momentos que ele estava ali com apreciação, né, com cota até acima do seu valor patrimonial. Ele vinha tendo uma boa rentabilidade,
mas recente a cotação desabou e aí a rentabilidade do fundo também caiu. Mas olha que interessante, desde que o fundo veio a mercado, apesar dele estar negativo, quase 30%, a sua rentabilidade é de 4% positivo. Então, o que significa que o fundo distribuiu uma boa quantidade de dividendos nesse período, que neutralizou as quedas, e é como se o fundo ainda estivesse 4% no positivo. O CDI do período é 47%, o IPCA 32%, o IFIX 10% e o IDIV 55%. Então, no critério de rentabilidade, o fundo está sofrendo um pouco. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com o clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Novamente, esses vídeos são gravados com 2 semanas de antecedência. Então você tem acesso antecipado, você tem preferência quando pede vídeo, além de inúmeros outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muitas funcionalidades. Adquirindo aí a nossa planilha, além de nos ajudar imensamente, você vai ter um ótimo produto, barato e acessível. Então compre, porque é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. E também na compra dos e-books é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria ou uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail, no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós já estamos no relatório gerencial e a gente vê o seguinte, o relatório mais recente entregue pelo fundo, ele fala sobre as suas políticas de investimento e a gente vê que a taxa do fundo aí é 1%, sendo que 0,8% vai para a gestão, o restante vai para a administração. Continuando aqui, ele fala sobre a aquisição, né, da Pátria, comprando a VBI, comprando também a CSHG, o valor de mercado do fundo, o quanto ele estava sendo negociado na época, né, R$ 74,00, o número de cotistas. Eles falam de alguns movimentos, mas eu vou deixar para rever isso aqui, que lá na frente aparece de novo. Então eu vou deixar para ver essa parte lá na frente, mas se for do seu interesse, leia essa parte aqui com atenção. Uma parte que é importante a gente ver é o seguinte, ó. No mês, a distribuição de rendimentos foi de 55 centavos e eles usaram 6 centavos da reserva, levando a um acumulado de apenas 15 centavos. Então, se continuar nesse ritmo, eles conseguem manter esse dividendo por mais só 3 meses. Se não houver aumentos, apesar que vai ter aumentos aí. Então, pode ser que daqui a pouco ele tenha que reduzir para 50 centavos, mas ele está anunciando várias renovatórias aí, né? Contratuais, então pode ser que o fundo consiga manter esses 55 centavos de entrega. Continuando aqui, ó, ele mostra os rendimentos, que ele vem numa decrescente, ó, 70, 65, 55. O dividend yield vem subindo, apesar da queda do dividendo, porque a cotação caiu mais, né? Ele mostra sobre a rentabilidade do fundo aí, frente a outros indicadores. Realmente, com essa queda recente, está sofrendo bastante as cotas do fundo. Sobre liquidez, a liquidez vem com a liquidez elevada. O número de cotistas que vinha numa boa crescente, 136 mil, chegou com um ápice ali, 167 mil, atualmente está na faixa de 163 mil cotistas. A carteira de ativos, o fundo hoje conta com 7 imóveis, esse fundo ele tinha 0 vacância, só que ele comprou alguns imóveis com vacância. Então aqui são os imóveis que ele possui. Esse União Faria Lima, ele acabou de ficar pronto, tá? Então esse fundo ele tinha renda mínima garantida. E aí hoje ele está com 84% de vacância, só que como ele representa pouco para o fundo, aí ele está impactando pouco aí na vacância do fundo. Mas ele comprou esse Vila Olímpia, ó, com vacância, comprou o The One com vacância. Então esses ativos que ele comprou com vacância, trouxeram vacância para o fundo. O fundo não tinha vacância. Então hoje ele tem 7 imóveis, 15% de vacância física e 13% de vacância financeira. A média, né, do fundo tem quase 5 anos de contratos aí em média. E a gente vê que na maioria dos imóveis ele tem uma quantidade interessante de inquilinos aí. Continuando aqui, ele mostra a localização dos seus ativos. Esse é um dos pontos mais fortes desse fundo. Esse fundo só tem prédios em São Paulo e tem prédios nessa região aqui, ó. Avenida Faria Lima, uma das regiões mais conceituadas, mais bem pagas lá, mais caríssimo lá os imóveis. Então ele tem 2 imóveis diretamente na Avenida Faria Lima
E tem imóveis aqui, ó, na JK, que é perto, Cidade Jardins, que é próximo ali. E o imóvel um pouquinho mais longe é o Park Tower, mas ainda assim ele fica muito bem localizado. O Vila Olímpia também fica muito bem localizado aqui, ó, perto dessa região aqui da Faria Lima. Então são imóveis de altíssimo padrão. 74% do portfólio do fundo é padrão AAA. AAA é o que há de mais moderno. AAA vai ter heliporto, vai ter tudo que é de construção mais moderna. E ele ainda tem 26% com duplo A de qualidade. Então, são imóveis, nesse ponto, inquestionáveis a qualidade dos ativos. Aqui a gente vê a carteira dos ativos, a diversificação por segmentos dos seus inquilinos. E um ponto que me chama a atenção positivamente. Antes, essa Prevent Senior aqui, ó, era o inquilino, que ele representava mais de 50% das receitas do fundo. Hoje já reduziu para 26%. Essa China Construction caiu para 11%. Aí Banco Alfa, 8%. Então, esse é um ponto muito positivo do portfólio hoje. O único inquilino que ele tem alta dependência é Prevent Senior, mas está cada vez mais pulverizando os inquilinos do fundo. Isso eu vejo com um grande ponto positivo. O fundo ainda tem um restolho de renda mínima garantida, tá? Ele tem ali 6% de RMG. Então, se essa RMG acabar e o fundo não conseguir alugar os locais, os espaços, né? Então o fundo pode ter um impacto ainda de 6% nas receitas. Não é algo tão gravíssimo assim. A maior parte dos contratos são indexados a IPCA, mas ele tem ali um percentual de 37% a IGPM. Quando tem renovatórias, a maior parte delas se dá ali em abril e o resto é distribuído no resto do ano. Janeiro também tem um percentual interessante. Fevereiro, junho e os demais meses ali são mais distribuídos ali. Carteira de ativos. Aqui é aquilo que está lá em cima, né? Lá no início do relatório, ele meio que repete as informações. Então, ó, Park Tower não teve movimentações. O FL 440 não teve movimentações. O Union foi realizado um reajuste no aluguel. O VOC não houve movimentações. The One foi realizado um reajuste no aluguel. Vera Cruz teve uma revisional aqui, ó. Isso aumentou 32% no contrato de locação. Cidade Jardim foi também realizado reajuste. Então, aos pouquinhos, alguns inquilinos estão tendo reajuste, ó. Revisionais, ó. Revisionais futuras e em aberto. Então, tem 30 e tantos por cento de revisionais aqui que pode trazer um certo resultado para o fundo. Por isso que pode ser que ele mantenha os 55, pode, né? Mas, se isso aqui não for muito bem sucedido, pode ser que caia a receita para 50 centavos. Para o ano que vem, vai ter 16% de revisionais, mais 21% em 2026 e só lá em 2027 mais 30%. Vencimento dos contratos. Esse ano venceu ou está vencendo só 3%, o ano que vem 5%. E aí os desafios começam a partir de 2026. Mesmo assim, não é o percentual tão alto assim, ó. Com 13, 16 e 2030 para frente começa a vencer quase metade dos contratos do fundo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta vir aqui no vídeo e deixar o like, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso são formas gratuitas, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você tem esse fundo? Já teve? O segmento de lajes morreu, não presta mais? Ou você acha que o segmento tende em algum momento voltar aí e ser um bom segmento? Eu gosto do segmento de tijolos, principalmente lá em São Paulo, e eu acho uma boa tese, eu gosto para investir. Em particular, toda vez que eu vou falar de algum ativo, eu deixo bem claro se eu sou conflitado ou não. Então eu tenho esse fundo, tá? Já começa por aí. Cuidado quando você vê na internet alguém falando de ativos. Você não sabe se a pessoa está bem intencionada ou não. Eu literalmente não dou a mínima se vocês têm ou não, se vocês vão comprar ou não. Eu não faço vídeos nesse sentido. Eu faço uma leitura, tento explicar um pouco do fundo e deixo claro quando eu tenho ou não ativo. Mas não compre um ativo porque você ouviu alguém falando bem ou não. Não saia vendendo porque você ouviu alguém falando mal. Estude e veja se aquela tese, dentro do seu perfil, dentro daquilo que você suporta, é algo aceitável. Esse, para mim, é seguramente o melhor fundo de laje do nosso mercado, mas ele agora começou a sofrer em razão dessas vacâncias e da queda dos rendimentos. Contudo, eu vejo que isso é algo pontual. Acredito que o fundo rapidamente vai conseguir compor os espaços vagos aí e ele vai voltar a ter uma receita bem interessante.
O fato de eu estar falando positivamente a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim, não significa que você deva ter. Então não vá na conversa dos outros aí, porque você pode ser levado a erro. Como eu tenho visão de longuíssimo prazo, na verdade a minha visão é de perpetuidade. Eu estou montando uma carteira previdenciária, é uma carteira que a ideia é complementar a minha aposentadoria. Pelos cálculos que eu fiz, essa carteira vai superar a minha aposentadoria, mas o meu objetivo é que, se meus filhos quiserem, né, a minha família quiser, que eles continuem perpetuando esses meus investimentos. Então, na verdade, não é nem para o longo prazo, é para perpetuidade. Se a sua família continuar investindo depois que você se for, com certeza os seus netos serão multimilionários, né? Então, o longo prazo é o que vai realmente fazer efeito nos investimentos, e eu tenho convicção que essa nossa carteira para o longo prazo vai trazer esse retorno. E esse é um fundo que eu acredito para o longo prazo. Acho que a gestão faz um bom trabalho e que esse fundo tem de tudo para se recuperar. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria ou estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail, no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. E a gestão, surpreendentemente para mim de forma positiva, está começando a adotar essa estratégia aqui, ó, de plug and play, turnkey. O que isso significa? O FATN ele veio com essa tese e era uma tese interessante. Por quê? Os imóveis já ficam mobiliados, ó. E aí facilita para o inquilino entrar lá e já vai estar tudo pronto. Então, assim, ó, o que eles falaram? Ó, recentemente, a maior parte das locações no portfólio foi para andares mobiliados, deixados por locatários anteriores, enquanto outros proprietários têm adotado esse turnkey aí, ó. Com isso, elevamos esse VOC aí para que seja um protótipo dessa tese turnkey, onde o escritório já faz o projeto, orçamento para poder executar as melhorias no andar. E podemos oferecer ao mercado um espaço plug and play. Ou seja, o inquilino vai lá e, se tiver computador, só pluga ele. O resto já vai estar tudo pronto, né? Então eu vejo isso aqui como sendo uma ótima estratégia e fiquei feliz de saber que o fundo também está adotando isso aí, ó. Então é interessante essas ideias aí. Ele fala um pouco sobre as prospecções futuras, ó. Então, 109 mil metros foram procurados, visitas realizadas em 97 mil, validação técnica para que mandou para tentar validar 50 mil e que já está com proposta, né? Está perto de acertar 34 mil. Então, interessante. Espero que o quanto antes ele consiga ver isso aí. Aqui ele traz aquela questão das rendas mínimas garantidas, tá? Não vou ler isso, mas leiam para vocês entenderem, ó. O quanto que tem renda mínima garantida, até quando vai. São rendas que estão para acabar, ó. Vera Cruz, janeiro de 2024, por mais 2 anos ainda. Cidade Jardim, julho de 2024, por mais 1 ano e meio. E no The One aqui ele não fala até quando que pode ir. Aparentemente pagou 7 milhões em dezembro de 2023 e esse recurso está sendo utilizado para complementar aí os aluguéis. Aqui a gente vê a carteira de ativos e movimentações. Então, para dezembro, ó, tem previsão de entrar 2 novos inquilinos. Ó. Receita imobiliária, como é que é a composição? Então, o fundo teve 55 centavos de resultado, usou 6 da reserva, então ele teria ali 49 centavos de resultado, né? Então, qualquer coisa pode ser que caia a receita aí do fundo, os dividendos para 50 centavos. Aqui a gente entra na DRE, demonstrativo de resultado do fundo. O fundo teve um resultado ali de 15,4 milhões, 2,3 milhões de despesas. Então, a gente vai ver na prática o que essas receitas aí, as despesas representam frente às receitas. Eu vou pegar aqui pelo acumulado dos últimos 12 meses. Além desse valor aqui, eu vou somar essas receitas financeiras, que é o dinheiro que está aplicado do fundo. Então a gente vai pegar aqui, ó, 183,8 mais 14,9. Essas são as receitas do fundo. Ó. O fundo teve de receita 198 milhões e 700 mil. Então a gente vai pegar 26,1 vezes 100 dividido 198,7. E a gente vê que as despesas do fundo estão ali na casa de 13%. É uma despesa que eu considero careira. De 0 a 10 é aceitável, de 10 a 15 eu já considero ser uma despesa cara, né? Continuando aqui, ele traz os anexos, que ele vai mostrar a linha de tempo de aquisição e venda de imóveis. Então ele fez a venda aqui desse Torre BJK aqui, que ele fez o desinvestimento, e ele fez algumas compras recentes, como eu disse, né? O The One,
o Velol, Vila Olímpia, enfim. Aqui ele fala que os seus ativos sem compromisso é SG e vê um por um o detalhamento dos ativos. Eu vou passar rapidamente aqui e eu sugiro que, se for do seu agrado, que você venha aqui no final do relatório e dê uma olhada. Se você quiser ver mais, tem um vídeo no YouTube mostrando os ativos do portfólio. Então aqui estão um por um dos ativos que ele possui, com detalhamentos e etc. Eu vou passar rapidamente aqui, porque não é objetivo aqui a gente ficar vendo essa parte. Mas, de novo, se for do seu interesse, vá no relatório e dê uma olhada nessa parte com atenção. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best